Tem novidade importante sobre Vasco e Ryan, tem novidade importante sobre o Vasco, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, outro que fez seu torcedor feliz na noite desse sábado. É que o Vasco enfiou 2-0 no Cruzeiro, aumentando para 7 o número de jogos sem derrota. Vitória gigante de um time do Vasco contra um adversário em grande fase. O Cruzeiro vinha de 6 vitórias seguidas, eram 7 jogos sem perder. E a verdade é que o Vasco foi melhor do que o Cruzeiro durante boa parte da partida. O Ryan abre o placar de cabeça, mais um gol de cabeça do Ryan, e o placar é completado pelo Paulo Henrique, que já havia dado assistência para o Ryan no primeiro gol. Depois da partida, o Fernando Diniz fez muita campanha para que o Paulo Henrique seja convocado para a seleção. Separei um trecho dessa entrevista, abre aspas, o Paulo Henrique tem algo diferente, é um jogador extremamente potente, tem um potencial parecido com o Walker, que jogava no City, comparação do Fernando Diniz, que agitou as redes sociais. Independentemente do potencial do Paulo Henrique, a verdade é que o Vasco vai melhorando e se solidificando no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, é o 10º colocado, figurando na parte de cima da tabela de classificação, com 30 pontos conquistados, são 8 de vantagem para o Z4. Já o Cruzeiro se mantém na segunda posição, mas correndo enorme risco de ver seus adversários se distanciarem. O Flamengo tem 1 ponto a mais e 2 jogos a menos. O Palmeiras tem 1 ponto a menos e 3 jogos a menos do que o Cruzeiro, o que pode fazer com que a Raposa perca distância ou perca força na briga pelo título do Campeonato Nacional. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu jogar o preço para vender Ryan nas alturas. A grande promessa de São Januário hoje não sai do clube por menos do que 30 milhões de euros, a gente está falando de 188 milhões de reais. Importante registrar que o Ryan vem crescendo de produção e sendo cada vez mais decisivo. Ele fez recentemente gols contra Flamengo e Cruzeiro, empate contra o Rubro Negro e vitória contra o Cruzeiro. E também por conta desses gols dá para dizer hoje que o Ryan só tem menos gols entre atletas sub-19 no mundo do que Lamine Yamal. A joia do Barcelona soma 14 gols na temporada de 2025. Já o atacante do Vasco tem 12 gols marcados, uma diferença de 2 a favor de Lamine Yamal. Porto e o Zenit já haviam sinalizado com propostas de 17 milhões de euros. O Vasco recusou ambas e pretende segurar o Ryan pelo menos até a metade do ano que vem. Resta saber se diante dessa concorrência vai haver fôlego para tal. O Barcelona não fez proposta, mas é um dos gigantes que monitoram de perto o trabalho do meio atacante de enorme capacidade técnica que tem crescido nas finalizações. Vale a lembrança também de que recentemente o Vasco descartou liberá-lo para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, tudo para que ele possa continuar se valorizando e ajudando o Vasco a somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Só para completar, registrar uma palavra do Ryan sobre seu futuro, abre aspas para ele, sobre a saída eu deixo no tempo de Deus. Estou focado aqui no Vasco fazendo meu trabalho. Meus pais e meus empresários vão resolver na hora certa, fecha aspas. O que você pensa sobre 30 milhões de euros para o Ryan? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Admar Lopes fez um trabalho absurdo na janela do Vasco. Que evolução, hein, Matheus? Absurdo, talvez seja um pouquinho exagero, mas o Vasco melhorou, chegadas importantes, e de caras que ainda vão evoluir, né? O Carlos Cuesta tem enorme potencial, zagueiro colombiano. O Andrés Gomes também é alguém que me agrada bastante. E a consequência desse elenco mais robusto pode ser vista em 7 jogos sem perder, e nesses 7 jogos, empate contra o Flamengo jogando bem, vitória contra o Cruzeiro, vitória super importante, classificação contra o Botafogo depois de 2 empates e vaga na semifinal da Copa do Brasil. É um Vasco hoje mais robusto, é certamente um Vasco hoje melhor. Então, não dá, você tem razão, os elogios são merecidos. É que o Fantástico talvez seja um pouquinho, mas dentro das possibilidades, pouco dinheiro, enfim, gostei bastante. Acho que o Vasco hoje certamente é bem mais forte do que o Vasco do início e do meio da temporada. Nicola, você acha uma boa deixar o atacante Verratti no banco? Né, o torcedor do Vasco pegou bode do Verratti, é muito louco isso, né? O cara é artilheiro do futebol brasileiro na temporada, foi super importante em outros momentos, vive um momento mais delicado, nesse Vasco com mais opções, parece ser meio que um cara destoando do restante do time, mas, cara,
Eu não acho que dá para descartá-lo como muita gente pensa, cara. Eu acho que ele ainda vai ter o papel dele importante. É um cara diferente no elenco, não é todo jogador que tem a característica dele. Não precisa começar sempre como titular, até para não gerar ainda mais desgaste, mas eu não descartaria. Assim como também não descartaria o Hulk. O Hulk é super importante dentro da história recente do Galo. Ficou na reserva durante o final de semana, na vitória contra o Mirassol, e já tem muita gente dizendo que ele não tem intensidade para jogar com a camisa do Galo, como o Sampaoli pede. E eu discordo. Nicola, boa noite. Você sabe onde o Vasco vai mandar seus jogos ano que vem durante a reforma de São Januário? O cara pergunta espetacular. Deixa eu mandar uma mensagem para o Amodeu. Onde o Vasco vai jogar as partidas no ano que vem, enquanto São Januário estiver em reforma? Mandei aqui, tá? Vamos lá, seguindo com mais perguntas. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. O Vasco sempre quebrando suas apostas, que continue assim. Rayan pode sair por valores superiores a 40 milhões de euros. Fabrício, eu vou começar a apostar no Vasco, tá? E pior que eu gosto do Vasco, como torcedor da Luz, eu tenho um carinho pelo Vasco. Sobre o Rayan, isso que me contou foi o Marcelo Santana. O Marcelo Santana era executivo de futebol do Vasco, ele acabou sendo demitido, já não faz mais parte do clube. Mas ele me contou que no início da temporada, naquela projeção orçamentária que o Vasco havia feito, a previsão é de que o Rayan seria vendido na metade do ano por 14 a 15 milhões de euros, tá? Essa previsão já foi para o espaço, para a felicidade do torcedor vascaíno. O Vasco já recebeu oferta de 17 milhões de euros e disse não. O Porto e o Zenit foram aqueles que mais avançaram nas cifras. E especialmente depois dos 2 gols que fez contra Flamengo e Cruzeiro, o status do Rayan dentro do Vasco se tornou ainda maior. Tem um número muito legal que foi divulgado nas últimas horas, eu não vou dar o crédito porque eu não lembro quem, mas essa pessoa estava contando que o Rayan é o jogador sub-19, é o segundo jogador sub-19 do mundo com mais gols em 2025. Ele tem 12 gols contra 14 de Lamine Yamal. Então você pega todos os jogadores do planeta com menos de 19 anos que já atuam profissionalmente e o Rayan só tem menos gols do que o Lamine Yamal, 14 contra 12. Negócio gigante, espetacular. E aí só para lembrar que hoje o valor que o Vasco pede pelo Rayan, eu ia falar pelo Lamine Yamal, mas pelo Rayan, é de 30 milhões de euros ou 188 milhões de reais. Dizem que o PH e Coutinho podem de fato serem convocados para a seleção, mas temos que ressaltar o Diniz, que trouxe de volta o Barros. Cara, o Barros está jogando muita bola e já jogava bem no América, né? Estava emprestado no América, de fato um baita achado. Convenceu a atual dupla de zaga e fez com que o Coutinho jogasse. Verdade. Coberto de razão. Uma chance de Watson do Vasco voltar esse ano, sim. A expectativa é essa. Não deve ficar até 2026 para retornar, não.